de Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 13. Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O segundo texto, irmãos, está lá em 1 Pedro, agora você vai lá para 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 1 e 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. É bom que Efésios e Pedro estão perto, a gente não vai precisar correr muito aí para achar. Então, 1 Pedro 2, 1 e 2, diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Tem uma outra versão que diz assim: para poderes crescer para a salvação. Quem tem essa versão aí? Tem ali várias pessoas, ok. Gosto muito dessa versão, porque a palavra salvação é embutida aqui, né? Então esses dois textos são interligados aqui, irmãos. Um, né, escrito pelo apóstolo Paulo, endereçado à igreja de Éfeso, e o outro pelo apóstolo Pedro. E qual é o tema aqui? É o crescimento, né, dentro da salvação, né, dentro da salvação. Irmãos, salvação é algo que nós recebemos pela graça, né? A graça de Deus nos traz a salvação, né? Não precisamos fazer nenhum sacrifício para termos salvação. Eu estou hoje pregando essa mensagem porque essa semana o irmão Jorge passou, né, no grupo um vídeo falando sobre salvação, e o pregador, ele falou, ele foi muito assim, foi muito boa a mensagem, né, que ele colocou ali, explicando que não existe mais sacrifício que o ser humano possa fazer para ser salvo, e se ele fizer, ele é pagão. Por quê? Porque o sacrifício que precisava ser feito para a nossa salvação foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Amém? Então a salvação é uma conquista da graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, né? Então fazer boas obras é obrigação de todo ser humano, porque Deus nos criou para sermos bons, né? Então isso não traz nenhum mérito para nós quando nós fazemos o que é bom, porque Deus é um Deus bom que nos criou para sermos bons. Mas boas obras não apagam, não purificam o ser humano do pecado. Mas a graça manifestada a nós através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, sim, nos purifica de todo pecado. E a mensagem que estava no vídeo eu entendi muito bem, foi explicada e eu consegui entender. Mas algumas coisas que o pregador estava falando ali me incomodou, sobre a questão de que ele estava dizendo assim, que não há necessidade de se fazer nenhum sacrifício. E é claro que eu entendi que ele estava querendo dizer o seguinte, que nós não devemos fazer sacrifício de santidade para ter salvação, mas nós devemos ser santos como sinal de que nós já somos salvos. Ou seja, isso é uma consequência na nossa vida. Mas o Espírito Santo me incomodou com a questão de que, queridos, quando nós pensamos em salvação, geralmente a gente pensa no primeiro aspecto da salvação, que é o aspecto da justificação, onde o sangue de Jesus entra na nossa vida, né? A nossa vida era suja pelo pecado, e aí de repente a nossa ficha fica limpinha, né? Porque o sangue de Jesus tem esse poder de onde está a sujeira do pecado, ele entra e deixa tudo limpo, alvo mais do que a neve. Irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, o sangue dele entrou na nossa vida, nos purificou, tirou da nossa vida o pecado, tirou a sujeira do pecado, e a condenação que havia sobre a nossa vida, a condenação do pecado, que nos conduzia com uma passagem só de ida para o inferno, tudo isso foi cancelado, e essa passagem para o inferno foi trocada
passagem de ida para o céu. Amém? Então, isso é salvação, como justificação. Mas salvação não é só isso, né? Salvação não é só isso. Existe, sim, um sacrifício que nós precisamos desenvolver para vivermos a salvação nos seus outros aspectos. A salvação ela tem outros aspectos além da justificação. A salvação ela não é somente Deus nos livrando do inferno. A salvação é também Deus nos conduzindo dentro de um processo de libertação, dentro de um processo de crescimento espiritual, dentro de um processo de desenvolvimento de vida. E essa vida qual é? É a nova vida que Ele inseriu em nós através do Senhor Jesus. Então, crescimento espiritual, libertação espiritual também é salvação. E que salvação é essa, pastor? É a salvação onde Deus nos salva de nós mesmos, de uma vida corrompida pelo pecado, de uma vida manchada pelo pecado, de um coração comprometido com o pecado. E quando nós lemos esses textos aqui, esses textos nos chamam a essa atenção. Irmãos, vou dar um exemplo. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, imediatamente você já se torna igual a Cristo, você atinge a estatura de varão perfeito, já instantaneamente, de imediato? Não, irmãos, né? O problema é que muitas vezes nós podemos receber uma mensagem que nos acomode, que coloque no nosso coração o entendimento de que eu estou debaixo da graça e tudo que precisa acontecer na minha vida vai acontecer automaticamente, instantaneamente, e não é assim que funciona, né? O crescimento, né, a libertação espiritual que precisa acontecer dentro de nós é um processo de regeneração, de santificação, aonde nós vamos nos despojando do velho homem, da velha natureza, né, com suas manias, com seus feitos, de todo o mal que o pecado colocou sobre a nossa vida. Porque o pecado, irmãos, ele traz sobre nós o mal. E algumas vamos dizer assim, algumas pregações passadas aí, eu falei sobre essa questão do mal, que muitas vezes se manifesta na nossa vida de duas formas: de forma externa e de forma interna. Existe o mal externo, muitas vezes, que nós vivenciamos na nossa vida, que é aquele mal que vem pela atitude errada das pessoas que nos cercam, e aí traz sobre nós aquele mal que nos vitimiza, que nos faz sofrer, que nos machuca, que nos fere, que coloca na nossa mente lembranças amargas, e a gente fica preso ao passado, né? E a gente começa a ter traumas, a gente começa a ter problemas emocionais. Então esse é um tipo de mal gerado pelo pecado e que muitas vezes está sobre a nossa vida. E também tem o mal interno, que é aquele mal que nos corrompe de dentro para fora, colocando em nós hábitos errados, manias erradas, costumes errados, maneira errada de pensar e de sentir. Aí eu pergunto para os irmãos, quando a gente aceita Jesus, essas coisas todas assim são imediatamente removidas? Não, irmãos. Tudo isso precisa de um processo. Tudo isso precisa de um processo. O que o texto nos diz? O texto nos diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós entramos num novo nascimento. E aí, como criança recém-nascida, né, nós precisamos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual para crescermos. Ou seja, ninguém nasce grande. Quem nasce grande é filho de baleia, irmãos. Quem nasce grande, como diz o pastor Cláudio Duarte, é monstro, né? Ninguém nasce grande. Todos nós nascemos pequenos, como crianças, e todos nós precisamos crescer. E aí é por isso que o apóstolo Pedro, ele fala aqui, né, no versículo 1, que nós devemos deixar toda malícia, todo engano, todo fingimento, invejas e murmurações. Por quê? Porque essas coisas fazem parte da nossa vida sem Cristo. É como se ele dissesse assim: essas coisas todas não podem mais estar presentes em você, não faz mais parte de quem você é, da sua nova identidade, da nova pessoa que você agora é em Cristo Jesus, né? Tinha um quadro no passado que era dirigido por aquela comediante Fabiana Carla, né? Aonde ela dizia assim: isso não te pertence mais.
A pessoa queria emagrecer, ela falava bombom, lasanha e tudo mais. Isso não te pertence? Mas agora o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: inveja, murmuração, fingimento, engano, isso não te pertence mais, porque você está em Cristo, Cristo está em você. Não combina, essas coisas não combinam com a nova vida que você recebeu do Senhor Jesus. Isso não pertence mais para você. Então, o crescimento é um despojar das coisas malignas, das coisas ruins, das coisas pecaminosas que muitas vezes carregávamos dentro de nós, né? Então, o crescimento espiritual, irmãos, não é simplesmente um ato da graça de Deus, mas é um processo da graça de Deus que vai se desenvolvendo na nossa vida diariamente, onde nós nos despojamos do velho eu e assumimos a nova criatura que em Cristo foi gerada para viver em verdadeira justiça e santidade, né? É isso que a palavra de Deus diz. Porque quando, irmãos, nós aceitamos a Jesus, fomos chamados para viver uma nova vida, né? É uma vida nova que Deus te deu, uma vida que representa os valores do céu na terra, né? O reino de Deus está onde, irmãos? Dentro de nós. O Jorge está ligado, né? Está dentro de nós. O reino de Deus agora está dentro de você, né? Jesus é a porta do reino. Jesus trouxe o reino para você. Ele abriu, ele é a porta, né? Aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagens. Nós entramos por Jesus, temos acesso ao reino de Deus, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas também o mesmo reino ao qual nós tivemos acesso por Cristo, esse reino passou a ter acesso à terra através da nossa vida. Os valores do reino, o poder do reino, a glória do reino está na tua vida. Você é portador de um reino de glória. Você é portador de um reino de valores nobres, morais, espirituais. E quando esses valores se manifestam na sua vida, Deus dá um salto de alegria no céu. Deus fica feliz porque Ele está sendo glorificado na terra através de você. Porque Jesus está vivo e Ele quer viver através da sua vida. Ele quer viver através de você. Ele quer se revelar ao mundo e Ele escolheu você para esse propósito. Amém. Queridos, por isso, quando eu olho para esse texto, eu vejo o seguinte: eu vejo algumas verdades espirituais que nós não podemos perder de vista. Eu vejo aqui 4 verdades espirituais. Primeiro, a salvação depende da graça, mas a permanência na salvação depende da nossa obediência. Amém? Fala para o seu irmão aí: a salvação depende da graça, mas para permanecer tem que obedecer. Irmãos, quando você aceitou Jesus, aceitou a salvação entrou na sua vida. Aí você pode agora falar assim: Deus, estou debaixo da graça, vou continuar na desobediência, vou continuar na pornografia, na mentira, vou continuar roubando, falando mal dos outros. Pode viver assim, irmãos? Não pode, irmãos. Porque quando nós aceitamos a Jesus, Ele declarou que nós somos justos. Nós somos declarados justos. Nós somos declarados santos. O que é santo? Aquele que é separado do pecado para viver com Deus. Deus declarou isso sobre você. Então, quando a palavra de Deus te chama de santo, Ele está dizendo: você já foi separado. Então, o que a palavra de Deus diz? Viveremos nós no pecado para que a graça de Deus abunde? Está lá em Romanos 6. Pode ir depois lá, você vai ver. Romanos 6, versículo 1 em diante. De jeito nenhum. Porque se fomos batizados em Cristo na semelhança da sua morte, o Cristo que ressuscitou pela glória de Deus, assim como Cristo ressuscitou pela glória de Deus, nós também devemos viver em novidade de vida. Ou seja, assim como nós fomos associados a Jesus na sua morte, também fomos associados a Jesus na sua ressurreição, que representa uma nova maneira de viver. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos Jesus pela graça, Ele olhou para nós perdidos
enroscados, com a vida enroscada, com a vida no chão, com a vida na miséria. Ele não se preocupou com nada disso. Então, vem como você está, porque a salvação é para todos, irmãos. Quem crê e receber a Jesus e for batizado será salvo. Acabou. Aí não tem mérito algum, mas quando você entrou na salvação, você assumiu um compromisso de obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos entender que a obediência constante nos manterá salvos até o fim. Nós não temos que fazer sacrifício para ter a salvação, mas nós temos que fazer um sacrifício de obediência, sim, todos os dias, para permanecer salvo. Porque, irmãos, a salvação, o seu grande desafio, até ou o arrebatamento, ou o dia que você morrer fisicamente e sair desse mundo, teu grande desafio é morrer salvo, é permanecer salvo. E isso é uma luta, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe quando é que nós não experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quando nós estamos na salvação, mas estamos andando na carne. A vontade de Deus só é boa para quem está andando no Espírito, porque aí você entra em sintonia com Deus, porque tudo que Deus tem para você é no Espírito. Agora, se você anda na carne, a vontade de Deus te confronta, a vontade de Deus ela te imprensa, a vontade de Deus ela te corrige. Aí você fala: nossa, mas a vontade de Deus não está boa, a vontade de Deus não está agradável, a vontade de Deus não está perfeita. Mas a culpa não é da vontade de Deus, a culpa é sua que está andando na carne, a culpa é sua que não quer mudar os seus passos, a culpa é sua que não quer corrigir os seus passos diante de Deus, porque Jesus está voltando, irmãos. E Ele não vai levar quem estiver vivendo de qualquer jeito. Ele vai levar uma igreja santa, uma igreja que leva a santidade a sério. O que adianta nós termos dons espirituais, falarmos em língua, darmos salto mortal no espírito, enfim, mas não vivemos em santidade, né? Irmãos, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está onde? Nos céus. Mas Senhor, em teu nome nós expulsamos muitos demônios, em teu nome nós fizemos milagres, maravilhas, em teu nome não curamos, Senhor. E o que Jesus vai dizer? Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. A gente fala: mas pastor, o povo ali estava sendo usado por Deus. Eles estavam sendo usados, porque no nome de Jesus estavam fazendo um monte de situações grandiosas, curando, maravilhas. Irmãos, o que esse texto quer nos dizer? Tem uma mensagem chocante para nós. Qual é a mensagem desse texto para a nossa vida hoje? Que não basta ser usado por Deus, você precisa ser aprovado por Deus. Tem muita gente que quer ser usado. Você pode até ser usado, irmão. Tem uma frase que diz assim: você pode cantar em pecado, você pode pregar em pecado, você pode orar em pecado, mas você não vai entrar no céu em pecado. Nós vemos um tempo em que talento dentro da igreja está sendo colocado acima de vida com Deus. A pessoa tem talento, prega bem, canta bem, opa! E não é assim, irmãos. E a vida? O que te dá sustentação diante de Deus? O seu talento ou santidade? O que te mantém firme diante da santidade suprema? O seu talento ou a sua santidade? Irmãos, às vezes nós como igreja queremos uma mensagem fácil. Nós queremos uma mensagem assim que diga para nós: olha, sirva Jesus o tempo que der, quando você quiser você ora, quando você quiser você lê a Bíblia, não precisa se dedicar muito, se sacrificar, acordar muito cedo. A gente quer uma mensagem assim. A gente quer uma mensagem light. Só que quando Jesus foi para aquela cruz e aqueles pregos entraram no seu corpo, nada ali foi light, irmãos.
Ali Ele se doou inteiramente por nós. Ele sofreu, Ele chorou, Ele pagou o preço, porque Ele nos amou. E eu quero dizer para você, querido, que amor com amor se paga. Deus não quer religiosos. A igreja está cheia de religiosos, gente que cumpre regra, gente que briga por causa da religião, gente que briga por causa da denominação. Eu sou batista, eu sou da Assembleia. Deus está nem aí com isso, irmãos. Ele quer saber se você é de Jesus. Ele quer saber se no teu coração quem manda é Jesus. Nós estamos vendo um tempo em que precisa haver um avivamento dentro da igreja. Nós estamos vendo um tempo em que o pecado precisa sair de dentro da igreja. Por quê? Porque os pastores estão moles, não estão falando da igreja que precisa ser falado. Hoje em dia tudo se aceita para que as pessoas se sintam confortáveis. Quem falou, irmãos, que Deus quer que você se sinta confortável? Deus quer que você se sinta aprovado por Ele, que você tenha paz com Ele, que você caminhe na presença dEle de cabeça erguida, e você passe por onde você tiver que passar de cabeça erguida, porque você sabe que a sua vida está no altar. E ninguém pode apontar o dedo para você, ninguém pode acusar você, porque a sua vida está no altar de Deus. Você quer salvação? O preço foi pago na cruz, mas para permanecer salvo você tem que obedecer a Deus. A mulher de Ló, irmãos, aquela salvação circunstancial daquela mulher nos ensina muito sobre a nossa salvação espiritual em Cristo. Aquela mulher, irmãos, estava num contexto, vamos dizer assim, morando num lugar de pecado, perdição total. Só que Deus foi lá, mandou seus anjos lá e tirou aquela família de lá, e deu uma orientação só: quando sair da cidade, não olhe para onde, irmãos? Para trás. Não olhe para trás. Era só uma orientação. Irmãos, aí sai Ló meio que arrastado, né? A Bíblia diz que os anjos vieram meio que arrastar Ló de lá, porque Ló demorava-se. Tem crente que nem Ló, demora para perdoar, demora para pedir perdão, demora para consertar situações na vida, está lá, demorando. Só que Deus é tão bom que Ele dá um cutucão na gente, quando a gente está enrolado demais. Às vezes está enrolado demais com a gente mesmo, Deus vai lá e puxa a gente. E os anjos tiraram a família de Ló para fora. Aí Ló foi com as filhas, elas não olharam para trás, mas alguém olhou para trás, irmãos. Quem foi? A mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Vocês estão afinados, né? Virou uma estátua de sal. Irmãos, aí lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 32, o Senhor Jesus diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. No Novo Testamento agora, já não é mais no Velho, é no Novo. Por que Jesus fala lembrai-vos da mulher de Ló? Porque ele estava falando sobre os últimos dias. Ele estava falando sobre o momento quando ele voltaria. Aí ele começa a dizer assim, na época de Noé, as pessoas comiam, bebiam, davam-se casamento, até que veio o dilúvio e tudo acabou. Aí, igual aconteceu com Sodoma e Gomorra, comiam, bebiam, davam-se casamento, até que o juízo de Deus chegou e ninguém conseguiu escapar. Aí depois que Jesus fala de Noé, fala de Sodoma e de Gomorra, aí o que acontece? Ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê, irmãos? Porque aquela mulher, ela estava debaixo da salvação, ela recebeu a salvação, ela foi agraciada com a salvação, mas no meio do caminho, prestes a chegar ao final da caminhada, para obter tudo aquilo que aquela salvação continha, ela deixou de obedecer a Deus e perdeu a sua salvação. Por isso eu quero dizer para você, querido, a salvação é pela graça, mas se você quer permanecer salvo, você tem que obedecer. Deus não te chamou para você ser salvo e continuar mentindo, continuar na pornografia, continuar na prostituição, continuar, enfim, no pecado. Deus te chamou para você ser justo, para você ser santo, para você viver em santidade, porque Ele é santo.
Ele não cansa de dizer: sede santos, porque eu sou santo. Então sejam como eu sou. Eu sou o referencial de quem vocês devem ser. Amém, queridos? Crescimento depende disso, irmãos. Segundo, a salvação depende da graça, mas o nosso crescimento depende do envolvimento que nós temos que ter com os diferentes ministérios que Deus deixou para o nosso aperfeiçoamento. A gente vai lá em Efésios, e Deus deu a uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores ou mestres. Esses 5 ministérios são os 5 ministérios fundamentais da igreja, tendo em vista o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Quem é os santos aí? Levanta a mão, os santos. Aperfeiçoamento de vocês todos, de nós todos, irmãos. O seu aperfeiçoamento depende do seu envolvimento com os ministérios da igreja. Sabia disso? Né? O que é aperfeiçoar? É tornar mais perfeito, é melhorar. Então, irmãos, os ministérios da igreja existem para nos aperfeiçoar e para nos levar ao crescimento. E as pessoas, o que flui dentro delas, o que queima dentro delas, é o que está ligado a esse ministério que está na vida delas. Vou dar o mesmo exemplo que eu dei hoje de manhã. Não tem aquela pessoa na igreja assim, que chega assim: pastor, seguinte, essa igreja não está ganhando almas, essa igreja está parada, tem muitas almas se perdendo, pastor, tem muita gente indo para o inferno, nós precisamos pregar, nós precisamos fazer um trabalho de evangelismo, precisamos fazer missões. Qual é o ministério dessa pessoa, irmãos? Evangelista. Muito bem. Aí tem aquela outra pessoa que o que queima o coração dela não é ganhar almas, o que queima o coração dela é estudar a palavra. Os olhos dela brilham quando ela estuda, ela começa a estudar, e ela quer ensinar. Nós precisamos aprender doutrinas, precisamos ensinar as doutrinas bíblicas, porque nós precisamos crescer, e enfim, o que enche os olhos da pessoa é estudar. Qual é o ministério dessa pessoa? Mestre, ensino, né? Ensino. Aí tem aquela pessoa que ela chega assim e fala: eis que te digo, né? Se você continuar nesse caminho, você viu o que aconteceu com o fulano lá? Viu o que a Bíblia diz? Foi nesse caminho, morte. Se você nesse caminho, vida, né? É aquela pessoa que gosta de falar do futuro e mostrar que se nós não mudarmos nossos caminhos hoje, amanhã a gente vai sofrer, amanhã a gente vai se dar mal. E às vezes a pessoa até coloca o dedo assim, né? E aponta, e muitas vezes ela aparece dizendo assim: e Deus me revela que tem isso na tua vida e vai acontecer assim. Qual ministério que é esse, irmãos? Profético, né? Aí tem um outro ministério, que é esse ministério, vamos ver aqui, o evangelista já foi. Ah, tá. Tem um outro ministério que a pessoa fala heresias, tem muita heresia, o povo está se perdendo, aí começa a mostrar as heresias, vai fundamentando o povo na palavra, aí ele vai, abre um trabalho ali, abre outro trabalho lá, coordena, forma líderes. Qual ministério é esse? Apostólico, né? Ainda existe, pastor? Existe, ainda está vigente, é um ministério, né? E tem um outro ministério, que é aquele ministério assim que a pessoa liga: ô irmão, por que você voltou no culto? Irmão, como é que você está? Vamos orar. Aí visita os irmãos, come chipa na casa do irmão, toma cafezinho, quer saber como é que os irmãos estão. Que ministério que é esse, irmãos? Pastoral. É o que apacenta, que cuida. Quando você começa a se relacionar com esses ministérios, você começa a melhorar a sua percepção espiritual, a sua cognição espiritual, a sua capacidade de vigiar o pecado, de vigiar as situações que junto com o pecado te coloca debaixo do juízo condenatório de Deus. Você começa a estar mais atento às questões espirituais, porque você começa a estar sendo ministrado, você começa a se preocupar em ganhar almas, porque você fica perto de pessoas que estão preocupadas com isso. De repente você fala: eu estou ganhando almas para Jesus. Você já começa a ficar preocupado com isso, e você vai crescendo, você vai mudando, você vai desenvolvendo a vida espiritual. Então, irmãos, nós precisamos que esses ministérios atuem na nossa vida. Para isso Deus levanta vocacionados, para isso Deus levantou o Lucas, para isso Deus levantou o Rodrigo, o Lárcio, o Gabriel, o Mateus, o Jaqueline, o Jorge,
né? A Carol, esposa, todos vocês. Por quê? Porque Deus quer que, à medida que vocês assumam o ministério que vocês têm, vocês cresçam. E vocês crescendo, vocês vão levar outros a crescer junto com vocês. E essa igreja vai crescer. Irmãos, uma igreja onde os crentes amadurecem individualmente, ela cresce coletivamente. Vou repetir: uma igreja onde os crentes crescem individualmente, a igreja toda cresce coletivamente. Porque onde tem crentes maduros, tem evangelismo. Ninguém fica de picuinha, ninguém fica brigando um com o outro, falando mal do outro pelas costas. Todo mundo ora, todo mundo busca, a igreja cresce, é gostoso estar na igreja, o louvor flui, a bênção desce, o milagre acontece, a glória de Deus se manifesta. Por quê, irmãos? Porque está todo mundo crescendo. Agora, uma igreja onde uns crescem e outros não crescem, tem problema, né? Tem problema. Então a salvação, ela depende da graça. Mas o nosso crescimento também depende de nos alimentarmos da palavra de Deus. Como crianças recém-nascidas, desejar que o genuíno leite racional, é o leite racional, é a palavra de Deus. É isso que está lá em Pedro. O que Jesus diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queridos, a palavra de Deus, ela tem os referenciais de Deus, ela tem os conceitos de Deus, ela tem os padrões de Deus, ela tem a vida de Deus. E a palavra de Deus é um alimento perfeito para o nosso crescimento espiritual, porque ela nos dá uma alimentação balanceada. Na palavra de Deus você encontra conforto, você encontra encorajamento, você encontra palavra de conforto, palavra de encorajamento. Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Encorajamento, conforto. Mas também ela tem palavra de correção. Aquele que furtava, não furte mais, antes com as suas mãos trabalhe, faça aquilo que é útil para o proveito de todos. Não mintais uns aos outros, e deixai toda ira, e cólera, e gritaria. Ou seja, a mesma palavra que conforta, ela também te corrige. Porque a gente não pode viver só de conforto, a gente tem que ser corrigido. E à medida que essa palavra entra na nossa vida, ela corrige a gente, ela conforta a gente, ela nos fortalece. Então, se você quer crescer, tem que encher o coração da palavra, tem que se alimentar da palavra. Nós já fomos o povo da palavra, irmãos. Hoje eu não tenho coragem de dizer que nós somos. Por quê? Porque o povo de Deus hoje transgride demais, vamos dizer assim, trata a Bíblia de qualquer maneira, né? Ninguém acha que precisa estudar a Bíblia mais, precisa estudar a doutrina bíblica. As pessoas não vêm na escola bíblica, as pessoas não se reúnem para estudar a Bíblia. Queridos, e isso é um déficit na sua vida. Você sempre vai ser aquela pessoa cheia de dúvidas. Mas será que aquilo é de Deus? Será que aquilo pode? Será que isso é assim? Será que isso é assado? Você não está se alimentando da palavra. Você vai ser um crente inseguro, né? Irmãos, Jesus venceu o diabo no deserto de que maneira? Palavra. Vinha a tentação, o que ele dizia? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Queridos, o diabo vai te tentar na palavra, e você tem que ter a palavra para vencer a tentação. Amém? Estou caminhando para o final, não estou correndo. Quarto ponto: a salvação depende da graça, mas o nosso fortalecimento espiritual depende da nossa devoção de busca pela intimidade com Deus e com o seu poder. Amém, irmãos? Quem gosta de orar aí? Amém. Poucas mãozinhas levantadas, né? Irmãos, por que eu não desisti de ser pastor muitas vezes? Você acha que eu não pensei em jogar a toalha? Você acha que eu não pensei em desistir? Muitas vezes. Sabe por que não aconteceu isso? Porque eu ajoelhei aqui várias vezes de manhã, falei: Senhor Jesus, eu estou pensando em desistir, o negócio está feio, desânimo bateu. Eu comecei a falar com Jeová, eu comecei a orar, eu comecei a buscar, e buscar, e buscar.
De repente, irmãos, o Espírito Santo começou a me levantar, me levantar, me levantar. Aí quando eu parei de orar, eu falei, não vou desistir não. Há poder no nome de Jesus. Irmãos, se nós não buscarmos, isso não vem automaticamente. Todos vocês aqui já foram tentados a desistir de alguma coisa importante na vida. Irmãos, não existe esse negócio de ser crente cheio do Espírito Santo toda hora. Você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, quando Jesus ele entra no Getsemane, ele era filho de Deus e continua sendo. Ele diz assim: minha alma está triste até a morte. Ele disse assim: ficai aqui e vigiai comigo. Mas ele não era Jesus, irmãos. Jesus precisava orar? Precisava, irmãos. Porque mesmo sendo Jesus, ele tinha um corpo de carne. E a carne luta contra o Espírito todos os dias. Talvez o seu pior inimigo não é o diabo, sabia? Talvez o seu pior inimigo é aquele que você olha no espelho. É você. Quando você desanima, quando você emburra, quando você desiste. Irmãos, nós precisamos entender que para sermos cheios do poder de Deus, temos que buscar. Os irmãos me conhecem, os irmãos sabem que, na essência, eu prego aqui, sempre nesse altar eu prego, que o mais importante é o caráter de Cristo. Sim ou não, irmãos? Porque é isso que nos qualifica como salvos. Mas os irmãos sabem que essa igreja é aberta aos nossos Espíritos Santos, sim ou não? Quantos sabem disso? Amém. E tem gente dentro da igreja que quer buscar mais. E nós queremos buscar junto. Talvez você olhar e falar, eu não quero buscar não, eu estou bem assim. Irmão, fica à vontade. Entende? Eu vejo que nós temos que buscar. Quem quer buscar, tem que buscar. Quem não quer buscar, a Bíblia diz, procurar com os erros e melhores dons. É uma orientação de buscar. Mas eu não posso forçar você a buscar. Mas os que querem buscar, a gente tem que buscar. Ontem mesmo estava aqui a Luana e a Ana que cantaram aqui. Cadê as duas? Olha lá, muito bem. Segurando a criança, né? As duas. E elas começaram a falar sobre isso. Pastor, nós vamos vontade de buscar mais. Falei, buscar. Vamos nos unir com quem quer? Buscar mais de Deus, se encher mais de Deus. O Lucas também está aí, doidão para buscar, né? Irmãos, nós temos tudo para buscar. O que nos impede? O que nos impede de buscar mais de Deus? Deus é um manancial de vida, Deus é um manancial de poder, Deus é um manancial de sabedoria. O que está te impedindo? O que está te amarrando, irmão? Religiosismo, joga isso fora. Isso não vai te levar a nada, né? Jesus nos ensina que nós temos que buscar. E quem não busca passa vergonha diante do diabo. Lembra dos discípulos que ficaram lá com o menino epilético, tentando expulsar o demônio e não conseguia? Aí Jesus foi no monte. Foi ali no monte orar. Jesus voltou de lá cheio do Espírito Santo. Aí chega lá embaixo, o pai do menino diz: Senhor, meu filho joga na água, tem um demônio que joga na água, no fogo. E eu já levei os seus discípulos, hein? Eles já oraram aí, não aconteceu nada, né? Imagina assim, naquele momento, Jesus falou: meu Deus do céu. Aí Jesus falou assim: ó geração incrédula, até quando eu vos sofrerei? Irmãos, Jesus diz isso: eu vos sofrerei. Aí vai lá, manda o diabo embora do menino e tal, o menino fica liberto. Aí os discípulos vêm correndo: Senhor, por que nós? A gente não conseguiu, né? O que aconteceu? Onde está o erro? Jesus fala: essa casta só se expulsa com jejum e oração. Vocês têm que jejuar mais e orar mais. O remédio é esse, né? Às vezes nós queremos muito de Deus, dando isso aqui para Deus, não. Deus manda muito, mas dá só um pouquinho de você para Deus. Irmãos, é injusto, né? Nós temos que dar para Deus na proporção do que nós queremos receber de Deus. Você quer muito de Deus? Quem quer muito de Deus?
Comece a dar muito para Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai te encher. Deus vai fazer de você uma bomba de glória, de poder nessa terra. Onde você pisar vai ter mover do Espírito Santo. Onde você entrar, o diabo sai pela porta dos fundos. Por quê? Porque você vai estar cheio da presença de Deus. Quem muda as coisas não é você, é o Deus que está em você. É o Espírito Santo em você. Porque a obra de Deus não é feita por homens. A obra de Deus é feita pelo Espírito de Deus através dos homens que Ele usa. E quando eu falo homens, eu falo mulheres também. Todos nós. Crescimento é isso, irmãos. Crescimento é isso. Então eu quero deixar essa palavra no teu coração. Quero que essa palavra te incomode a semana inteira. Para você orar mais, para você buscar mais. Porque Jesus está voltando. Pandemia, peste, tudo isso é sinal de que nós estamos mais pertinho da volta do Mestre. Então é o momento da gente se preparar, alinhar as coisas, ajustar a nossa vida, se entregar mais para Deus, ver se o nosso coração está no mundo ou está em Deus. A Bíblia diz: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. É fácil de você fazer uma pesquisa na sua vida. Se você pensa só em dinheiro, só em coisas materiais, todo dia, você não pensa em oração, você não pensa em ganhar alma, você não pensa em estar na igreja, você só pensa em coisas materiais, dinheiro e tal, o seu coração está nessas coisas. Então cuidado, porque de repente você fica com o coração tão apegado a essas coisas, Jesus vem e você fica, né? Então nós temos que entender que nós precisamos sim, precisamos trabalhar, ganhar dinheiro é bom, né? Ter dinheiro para a gente poder comprar as coisas que a gente precisa é bom, para poder ajudar os outros é bom, mas primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento.